Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que são bem importantes durante a gestação, certo? São eles a suplementação durante a gestação e a vacinação durante a gestação. Lembrando que no cenário da gestação a gente está com o objetivo de proteger não só essa mãe, mas também o bebê, e por isso é tão importante a gente seguir todas as recomendações possíveis. Primeiro a gente vai falar sobre as vacinas. Primeiro, a gente precisa considerar em qual cenário essa gestante está. Se essa gestante é uma gestante que já foi vacinada anteriormente ou não. Então, considerando que essa gestante não foi vacinada, ou ela desconhece o calendário vacinal dela, ou ela não apresentou o cartão de vacina, não sabe dizer, não sabe informar se realmente foi vacinada ou não, a gente vai considerar que ela não foi vacinada para garantir a proteção adequada, certo? Então, nesse cenário de que a paciente não foi vacinada ou que ela desconhece do calendário vacinal dela, a gente vai basicamente fazer 3 vacinas com ela. A vacina para prevenir é uma única vacina que vai prevenir difteria, tétano e coqueluche. E essa vacina vai ser aplicada da seguinte forma: a primeira dose vai ser de DT, a segunda dose de DTPA e a terceira dose novamente de DT. Então, serão 2 doses de DT, uma dose de DTPA, sendo que a primeira dose de DT vai ser aplicada na 20ª semana, a segunda dose, que vai ser de DTPA, vai ser aplicada na 28ª semana, com 60 dias de intervalo entre a primeira dose, e a terceira dose, que vai ser novamente de DT, vai ser aplicada na 36ª semana, sendo que essa última dose tem que ser aplicada no máximo 20 dias antes do parto. Então, se já sabe a data provável do parto, tem que fazer esse cálculo para que a DT não seja aplicada num intervalo menor do que 20 dias até a data do parto. A segunda vacina que a gente vai ter é a vacina para a hepatite B. A vacina para a hepatite B, ela também envolve 3 doses, sendo que ela vai ser feita em qualquer idade gestacional, iniciada em qualquer idade gestacional. E assim que ela for começada, a gente vai considerar o tempo zero. O tempo zero vai ser a primeira dose, a segunda dose vai ser feita 30 dias após a primeira dose, e a terceira dose vai ser feita 6 meses, que são 180 dias após a primeira dose. Dependendo da gestante, se por exemplo ela descobriu a gestação um pouco mais tarde e ela não vai ter esse tempo de 6 meses para fazer o esquema, a gente pode flexibilizar e fazer com intervalos menores, sendo que esse intervalo que seria de 6 meses pode ser reduzido para no mínimo 4 meses. Então a gente pode fazer uma individualização para adequar a cada caso, certo? E como o próprio nome já diz, a vacina de hepatite B protege contra a hepatite B. Então, depois dessa, a gente vai ter a vacina de influenza, que é contra a gripe, a famosa gripe, que todo mundo conhece. E para ela, a gente não vai ter uma regra fixa de em qual idade gestacional essa vacina vai ser aplicada, porque ela vai depender da sazonalidade, que é quando o país todo vai estar aplicando essa vacina. Todos os anos a vacina da gripe, da influenza, ela é aplicada para a população geral, não só para os gestantes. Então, é importante saber em qual período está sendo aplicada e quando estiver disponível no sistema de saúde, a vacina deve ser aplicada também nas gestantes. É apenas uma dose durante a gestação inteira e não precisa de reforço. E como um extra, a gente tem também a vacina contra o Covid, que vai depender do esquema vacinal prévio dessa gestante e do tipo de vacina, de qual vacina de Covid ela utilizou ou vai utilizar. O esquema é variável, então a gente também precisa fazer uma individualização e ver qual vai ser mais adequada para aquela gestante. E por último, a gente vai falar sobre a suplementação na gestação, que são basicamente suplementos que a gestante vai precisar utilizar para poder suprir as demandas, tanto dela quanto do bebê. Então, primeiro, o que a gente não pode esquecer é de fazer o ácido fólico. Então, o ácido fólico, ele está indicado na dose de 5 mg por dia e ele deve ser feito desde antes da mulher engravidar. Então, se ela já está em uma gravidez planejada, já está planejando engravidar, o ideal é que o ácido fólico seja
administrado comece a ser feito o uso 3 meses antes da gravidez. Então, a gestante que já quer engravidar vai iniciar 3 meses antes da gravidez e vai fazer uso dele até 12 semanas de gestação. Se por acaso essa gestante não teve uma gravidez planejada ou não foi orientada anteriormente a já fazer uso prévio do ácido fólico, ela vai iniciar assim que ela descobrir a gestação. E por último, a gente tem o sulfato ferroso, que ele é na dose de 40 mg por dia. E ele vai ser feito a partir da 20ª semana, porque nesse momento é quando aumentam as demandas do feto, do bebê. O bebê vai estar crescendo, o bebê está precisando de mais nutrientes, então ele vai precisar de uma demanda maior de ferro. Então é por isso que a partir da 20ª semana é quando a suplementação de ferro é indicada e ela vai ser feita até 3 meses pós-parto. Porque a gestante, depois do parto, ela também ainda está restabelecendo o corpo dela, então o corpo dela ainda está com a demanda grande de ferro também, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro sobre as vacinas e as suplementações da gestação.